Olá pessoal, professor Glauber. Vamos continuar a correção da lista de exercícios sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, lista da terceira série. Questão número 5. Dê o nome dos compostos abaixo. Bom, são compostos de cadeia ramificada. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal. Então na letra A aqui, eu vou marcar ela aqui. Vamos numerar, sempre mais próximo da extremidade. Então a gente encontra a cadeia principal com 5 carbonos. Lembrando que a gente começa sempre pela nomenclatura das ramificações. No caso aqui são duas ramificações metil. Então nós vamos ter dois, três, dimetil. São duas ramificações metil. Cadeia carbono com principal com 5 carbonos. Pentano, não é? Porque as ligações são simples. Então, 2, 3 de metil pentano. Letra B. Nós temos um composto agora insaturado, composto com dupla ligação. Quando nós temos um composto insaturado, a dupla ligação tem que aparecer na cadeia principal. Então, nós vamos marcar aqui a cadeia principal, a maior. E nesse caso, a dupla, ela é mais importante que a ramificação para a numeração. Então, a gente começa a numerar sempre a partir da dupla. 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação está no terceiro carbono. Então, 3 metil, penta, são 5 carbonos. Nós temos duas insaturações, então, uma no primeiro e uma no segundo carbono. Então, penta, 1, 2, di, en, que representam as duas duplas, dieno. 3 metil, penta, 1, 2, dieno. Letra C. Assinalar a cadeia principal. A numeração nesse caso aqui, ó, ela não vai interferir. Se eu numero da esquerda para a direita, as ramificações ficam no 2, 3 e 4. E da direita para a esquerda, 2, 3 e 4. Então, eu poderia numerar de qualquer um dos lados. Então, nós temos 3 ramificações metil. Então, 2, 3 e 4, que indicam as posições. Trimetil, o tri porque são 3 ramificações iguais. E a cadeia principal, pentano. Então, 2, 3, 4, trimetilpentano. Letra D. Ó, apareceu a insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Nesse exercício, nós vamos ter ela em L aqui, ó, porque ela fica mais longa. Vou começar a numeração a partir da insaturação. Então, tem uma ramificação metil no 2, uma ramificação metil no 4. Então, 2, 4, dimetil, 6 carbonos, hex, ou hexa, 1 eno. E nós temos uma dupla ligação. Então, o en da dupla ligação.
Letra E. Vamos encontrar a cadeia principal. Vou começar a numerar próximas insaturações, ou as ramificações. Então, nós temos 3 ramificações iguais. 3 ramificações metil. Então, vai ficar. Tem 2 no carbono 2. Então, 2, 2, 3. Trimetil. 3 ramificações metil. Pentano. Letra F. Se a gente observar, a cadeia principal maior seria essa aqui, na forma de U. Só que, como nós temos uma insaturação aqui, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, nós vamos ter ela em L. Vou começar a numerar a partir da insaturação. Então, nós vamos ter uma ramificação etil e uma ramificação metil. Lembrando que, nesse caso, a gente faz a nomenclatura colocando em ordem alfabética. Então, eu vou começar pelo 2 etil, 4 metil, 6 carbonos, X. A insaturação está no primeiro carbono, 1 endo. Então, dois etil, 4 metil, X, 1 eno. Questão número 6. Determine o número de hidrogênios existentes por molécula nos alcenos e alcanos que apresentam 5 átomos de carbono. Então, primeira coisa, vamos lembrar a fórmula geral dos alcanos e dos alcenos. Para os alcanos, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Quer dizer, o número de hidrogênios é o dobro de carbono mais 2. Para os alcenos, nós vamos ter a fórmula geral CnH2n. Então, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Agora, usando a fórmula geral, fica fácil de a gente resolver. Então, 5 átomos de carbono. Então, C5. O dobro de 5, 10. 10 mais 2, 12. Então, vou ter um alcano com 12 hidrogênios. Um alceno, C5. O dobro de 5, 10. Então, letra A, alcano C5H12, alceno C5H10. Letra B, nós vamos ter 10 carbonos. Então, para os alcanos, eu teria o dobro de 10, são 20, mais 2, 22. Para os alcenos, C10H20. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Letra C, C20,
H o dobro de 20, 40 mais 2, 42. C20, H40 para os alcenos. Então, uma questão relativamente simples, só mesmo aplicar a fórmula geral aí, para a gente estar resolvendo. Questão número 7. Classifique os carbonos numerados em primário, secundário, terciário ou quaternário. Bom, então nós temos 5 carbonos numerados, então vou colocar eles aqui. Lembrando que a classificação em primário, secundário, terciário ou quaternário é em relação à quantidade de carbonos vizinhos. Então, por exemplo, o carbono 1, ele só liga nesse carbono aqui. Então, ele é um carbono primário. Ele faz ligação com apenas um átomo de carbono. O carbono 2 seria esse. Ele está ligado nesse carbono e no carbono do ciclo. Então, ele é um carbono secundário. Ele tem 2 carbonos vizinhos. Carbono 3 liga no carbono 2 e no carbono 5. Aqui nós temos um átomo de nitrogênio, então muitas vezes isso aqui pode confundir, né? Mas o que importa são os átomos de carbono ao redor. Então aqui tem 2 átomos de carbono, então o carbono 3 também é secundário. Carbono 4, aqui ele liga no nitrogênio e de cá num átomo de carbono. Então ele só liga em um carbono, então ele é primário. E o carbono 5 que só liga no carbono 3. Então também é primário. Letra B. Escreva a fórmula molecular do composto. Bom, nesse exercício, pessoal, o que nós temos que lembrar é que aqui no anel benzênico, eles não estão aparecendo, mas cada vértice desse aqui, então, lembrando isso aqui, a gente pode fazer a soma. Então, carbono, eu tenho 6 no ciclo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, carbono nós vamos ter 12. Hidrogênios, nós temos 4 no ciclo, 6, 7, 10, 11, 13 e 16. Então, H16. Vamos colocar os elementos em ordem de eletronegatividade. O nitrogênio aparece uma vez, então N1. E o flúor aparece lá 3 vezes. Então o flúor fica mais à direita porque ele é o elemento mais eletronegativo. Então C12, H16, NF3. Letra C. Determine a hibridização de cada carbono no composto. Então vamos lembrar o conceito de hibridação. Na hibridação do carbono, pessoal, resumidamente, nós temos, a hibridação está diretamente ligada com o tipo de ligação. Então, se o carbono faz 4 ligações simples, a hibridação dele é sp3. Se ele faz uma dupla ligação e 2 simples, ele é sp2. Se ele faz 2 duplas ou uma ligação tripla e uma simples, a hibridação é do tipo sp.
Então, resumidamente, para facilitar para a gente, então nós vamos observar isso aqui. Então, vamos voltar lá no nosso composto. Bom, primeiro carbono, 3 hidrogênios, ó, sp3, porque as ligações são todas simples. Carbono 4, sp3, ligações todas simples. sp3, tudo simples. sp3, sp3. Esse aqui, sp3. Sobraram os carbonos do ciclo aqui. Como a gente tem que lembrar, esse ciclo indica que eu tenho duplas intercaladas. Então, cada carbono desse do ciclo aqui está fazendo uma ligação dupla e duas simples. Então, todos eles são do tipo sp2. Todos os carbonos do ciclo aqui são do tipo sp2. Então, no anel benzênico nós temos hibridação sp2 e os outros que estão fazendo somente ligações simples são todos sp3. Com um pouquinho bagunçado aí, mas o conceito é esse aí, pessoal. Questão número 8. Assinale a alternativa que traz o hidrocarbonete massa molecular 84. Então, a soma das massas atômicas seria igual a 84. Bom, hidrocarboneto. Então, aqui, pessoal, quando fala hidrocarboneto, eu já posso lembrar que é só carbono e hidrogênio. Então, nós já podemos eliminar a letra A, B e a D. Então, só nos sobram duas alternativas, a C ou a D. Vamos fazer aqui a letra C, C6H12. Então, nós vamos ter o carbono vale 1, ou o hidrogênio vale 1. 1 vezes 12, 12. O carbono vale 12 vezes 6, 72. Então, dá 84. 84 unidades de massa atômica. Então, a resposta correta é a letra C. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Número 9. O hidrocarboneto que apresenta a menor cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada tem fórmula. Então, cadeia aberta, ramificada. Para ser ramificada, nós precisamos de no mínimo 3 carbonos. Saturada, quer dizer que as ligações são todas simples. Então, a cadeia principal tem que ter no mínimo 3 carbonos, uma ramificação. Então, nós vamos ter, agora só vamos completar os hidrogênios. Bom, então o composto é esse aí, pessoal. Ó, cadeia carbônica aberta, ramificada e saturada. 4 carbonos é um alcano, a fórmula geral, né? Aplicando a fórmula geral, contando, então nós temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Pela fórmula geral, o dobro de 4, 8 mais 2, 10. Questão número 10. O octano é um dos principais componentes da gasolina, que
que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é, bom, oct, 8 carbonos na cadeia principal, an é um alcano. Então, lembrando que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Então, nós vamos ter 8 carbonos. 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. A fórmula geral do octano é C8H18. Letra A.